Buenas, boa noite a todas, todos e todes. Aqui quem vos fala é Daniela Araújo e hoje nós teremos um banho de cultura regado à história, regado a conhecimento, que é muito importante. Hoje o Afeganistão está na pauta e nós vamos falar sobre o Afeganistão, vamos falar sobre ser muçulmano e vamos ver como a gente pode fazer para fortalecer e para apoiar a luta de dignidade de todos. Quero dar bem-vindo e pedir as considerações iniciais e apresentação da querida Karine Garcês. Já desculpa que eu esqueci de colocar o acento no teu nome, porque eu recebi sem o acento, esqueci de colocar. Mas muito bem-vinda, muito feliz em te receber, querida Karine. Tá contigo. Oi, salam aleikum, né? Saudação islâmica, quer dizer que a paz de Deus esteja com você. E ou paz, salam, né? Para quem não tem credo ou só quer paz, né? Então, não, o acento não muda em nada, não, tá? Não vai mudar muita coisa, não. Bom, eu sou do Ceará, convertida ao Islã, tem que se apresentar, né? Eu vou te pedir licença só para fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, e que, inclusive, no meu programa eu convido o pessoal para fazer, que é a autodescrição, porque às vezes tem pessoas que precisam, né, dessa autodescrição que estão aqui. Então, eu vou começar com ela, para depois eu fazer a minha apresentação, pode ser? Então, eu sou mulher de pele clara, mais ou menos 1,57 m de altura. Hoje eu estou vestindo um vestido preto que eu comprei na Arábia Saudita quando eu fui. Mas a minha cor preferida é o rosa. Eu estou com véu rosa e eu uso um óculos transparente com um cordãozinho de pérolas fake. Atrás de mim tem umas cortinas, uma branca e uma cor de telha, umas ararazinha de pinos com várias coisinhas em cima e uma outra com bastante livros. Tem um espelho atrás de mim, tem as minhas plantinhas. E de vez em quando vai aparecer um gato por aqui, então se preparem. Então, eu sou do Ceará, né? Como falei, sou convertida ao Islã ou revestida ao Islã há mais ou menos 15 anos. Eu venho de família cristã, né? Católica, apostólica, romana. Participei de grupo de igreja, fiz crisma, comunhão, tudo, né? Todo ritual eu participei, mas decidi seguir a religião islâmica. A minha família continua cristã, né? Eu sou a única muçulmana da família. E eu estudei relações internacionais, ainda estudo, né? Relações internacionais, ninguém para de estudar, né? Acho que profissão nenhuma. E atuo como fotógrafa documental. Então, meu trabalho na fotografia é questão documental e direitos humanos, né? Eu tenho um livro sobre as crianças em situação de refúgio no Oriente Médio, que são as crianças palestinas, mas eu falo também sobre a situação das crianças em refúgio no mundo, né, na questão geral. O livro também eu abordo o Nordeste como refugiado ambiental, questão do refúgio ambiental no Nordeste, e os campos de concentração que foram construídos aqui na Feira das Grandes Secas. Então, no livro tem também essas questões. E um outro livro que eu fiz foi sobre a presença africana na minha cidade, que é conhecida como a primeira cidade do Brasil a libertar as pessoas em situação de escravidão. E eu fiz um livro a partir dos descendentes dessas pessoas escravizadas, até os dias de hoje, que é com a Unilab, que é a Universidade da Lusofonia, construída no governo do Lula para a integração Afro-Brasil, né? E eu fiz esse livro, peguei todo esse relato histórico, junto com trazendo essa nova perspectiva dessa África que está na cidade, né? A partir dos estudantes, numa outra perspectiva. Então, é isso. Obrigada, Karine. A Karine tem muita coisa para a gente tem que se ver bastante vezes, né?
E agora também quero que dê bem-vinda, Karine, seja muito bem-vinda. Aqui a Luciana Escobar está falando, eu só não sei se eu saberei ler direito. Aqui também passa gatos aqui, como deu para ver, acabou de passar uma aqui. Mas enfim, o pessoal está aqui também saudando a tua chegada. E agora o nosso queridíssimo, bem-vindo também, Emiliano Usner. Obrigada por estar aí, tuas considerações iniciais e a tua apresentação, querido. Tá contigo. Buenas e salam, né? Eu gostaria de dar as boas-vindas. Obrigado pelo gentil convite, a professora Daniela Araújo. Karine, querida, já fizemos uma live. Eu mando mais forte abraço aí para o povo de Redenção, na cidade histórica no Brasil. Eu falo daqui de Vitória do Espírito Santo, uma capital simpática. Agora está começando a esquentar o clima novamente, depois dessas mudanças climáticas. Eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo e pesquiso na área de História Asiática já há 7, 8, 9 anos. E o que isso remete a várias regiões e, eventualmente, vai desaguar nas considerações que eu vou fazer, embora breves, sobre o Afeganistão. Eu farei uma descrição tal, inspirados no que a Karine também faz. Então, não haverá nenhum gato passando aqui, pode deixar. Embora eu tenha um cachorrinho, ele está bastante comportado pelo horário. A parede está bastante desnuda atrás, embora tenha umas anotações estudantis atrás, bastante colorida. Estou com a barba mal feita, tenho um cabelo a cortar. Sou um homem de mais ou menos 44 anos, relativamente saindo da juventude para o topo da colina, não sei. Camiseta verde oliva, polo, e eu acho que é isso. E um nariz proeminente, remetendo aí aos romanos, talvez. Então, somos uma mistura étnica. Eu acho que, na verdade, já aproveito e falo que eu acho que o que devemos enxergar e que eu acho mais bonito na humanidade é a mistura e a miscigenação. É isso que eu mais tento considerar nos meus enfoques, né? Eu não acredito em categorias puras, inflexíveis e intolerantes. Eu acredito em misturas, em coexistências. E eu acho que é isso que me guiou durante o tempo de pesquisa. Eu também sou de relações internacionais, tal como Karine, embora eu depois, no mestrado, doutorado, tenha ido um pouco para política pós-colonial, como se fala, e depois para a área de história. Isso tudo conjugou para que eu pudesse dedicar a parte de história asiática, que, no geral, ainda é pouco estudado aqui no Brasil. Então, assim me apresento e, novamente, agradeço o gentil convite. Eu vou me colocar agora porque eu, né, sou a Daniela Araújo, tenho o prazer, eu fiquei super foi uma coisa bipolar. A gente está vivendo um tempo bipolar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente descobre pessoas maravilhosas como a Karine, como o Emiliano e como vários amigos que aqui estão conosco nesse canal, a gente está vivendo um tempo de muito fascismo, né? E de muito terror, de muitas agruras. Mas que bom que, enfim, tudo aquilo que a gente acredite que seja bom, né, nos traz pessoas tão legais. Eu sou uma mulher lida socialmente como uma mulher branca, mas eu sou a mistura de quase tudo que passou pelo Rio Grande do Sul, desde francês até 2 tipos diferentes de indígena. Eu estou na sala da minha casa, que particularmente é o estúdio desse canal. Atrás de mim está um quadro da Frida Kahlo, tem 2 quadros da Frida Kahlo, do Rolling Stones, de flamenco, que eu adoro e que também fiz, e também tem uma foto da minha filha, e são paredes brancas com muitos quadros. Eu tenho o cabelo tingido de loiro, na minha frente está a Checha, uma gata toda colorida, muito interessada. E tô com uma camiseta azul de manga, de meia manga, porque aqui no Rio Grande do Sul vivemos menos 10 graus e agora estamos com 21. Aqui é um lugar de extremos.
Então, se sintam extremamente bem-vindos vocês dois, é uma alegria tê-los aqui e também é uma alegria que esteja aqui acompanhando junto conosco a nossa queridíssima Bárbara Richard, a qual eu agradeço e dedico todo o conhecimento que a gente vai ter. A gente agradece a Bárbara, que foi quem me passou. Eu já tinha visto uma live com a Karine há tempos atrás, e quando eu vi, eu olhei e disse, gente, ela tá aqui no meu canal, que coisa mais boa, eu disse, eu não tô acreditando. E o Emiliano também, assim, tipo, pá, olha, gente, que coisa boa. Bárbara, querida, muito obrigada, essa live toda é dedicada a ti, a grande amizade que a gente cultua. A Ana, querida, do coletivo Corda Bamba, lá de Brasília, obrigada. Malena Guerreira, uma gaúcha que está radicada lá no Rio de Janeiro. Guilherme, querido, boa noite, a live fica salva no canal, sim. Luciana Escobar, minha querida amiga, boa noite, obrigada por estar aí. José Fernandes, lá de Goiânia. Ana Dias Bernardi, obrigada, prazer em conhecê-la, bem-vinda. Neguinho Alves, querido. Sueli Resistência de São Paulo. A gente está com um grupo seleto e de qualidade aqui nos acompanhando, e eu tenho bastante orgulho do pessoal que se inscreve aqui nesse canal. E para a gente começar, eu quero começar com a Karine, e até porque, sabe, Karine, por costumes e falta de conhecimento, a gente vai pegando até falas que são bastante rudes, né? Porque a gente não conhece, e isso, ao invés de nos ajudar em falas jocosas, a gente mais distancia. E a religião muçulmana é cada vez menos compreendida, né? E temos conexões da crença, né, com terrorismo, com assassinato e tortura, e sem contar, né, com a identificação exatamente com os piores movimentos, como o Talibã, né, que também tem a questão da humilhação e aprisionamento de mulheres e crianças e outras coisas assim que não nos cabe. O que eu te pergunto, o que diz os fundamentos do Islã e escrituras acerca disso? A gente sabe que a gente tem uma bancada da Bíblia que faz de palavras bonitas e sagradas coisas torpes e que ajudam no preconceito que perambula no nosso país. Então, te pergunto, querida, o que diz os fundamentos do Islã acerca disso? Querida, tá contigo. Um microfone, só tem que ligar o som. Eu esqueço. Então, o Islã, ele a primeira coisa que foi revelada ao profeta Muhammad, né? A primeira revelação do Alcorão ao profeta Muhammad pelo anjo Gabriel foi Iqra. Iqra quer dizer, leia em nome do teu Senhor que te criou, né? Então, essa foi a primeira revelação. Por quê? Porque a base do Islã é o conhecimento. E esse conhecimento, ele não tem diferença de gênero, esse conhecimento. É para todos os muçulmanos e muçulmanas, né? Então, o Alcorão, ele parte desse princípio, da busca do conhecimento, né? E aí tem um hadith do profeta que ele disse que todo muçulmano e muçulmana deve buscar o conhecimento, nem que seja na China, no contexto assim, nem que seja tão longe, você tem que ir mais longe à busca desse conhecimento, né? Porque Deus nos deu os livros sagrados e nos deu o livro da vida. E a gente tem que conhecer os dois. Se não conhecemos os dois, a gente não consegue viver nesse mundo, porque os recursos, porque esse local onde a gente está, nessa morada temporária, é cheio de recursos para que a gente possa se desenvolver. E aí o Islã fala também da questão da pluralidade, né? Que é uma coisa antagônica ao que defende o Talibã. Que o Islã fala que Deus nos criou de cores, formas, línguas e comunidades diferentes para que a gente aprenda a conviver e busque a coexistência, a correlação. Porque entre os diferentes você vai ter uma relação, um desafio de compreender o outro maior do que se todo mundo for igual.
E aí você vai buscar o quê? O que é que o Islã fala? O Islã fala que a gente tem que buscar o caminho do meio, o caminho, o equilíbrio. E ele não, e a primeira coisa, e o Islã, a base do Islã é o quê? É o desenvolvimento espiritual. É o desenvolvimento humano. Então, a partir do desenvolvimento humano, você desenvolve a sociedade. E essa sociedade só se desenvolve se ela tiver plenos direitos e dignidade. Se todos têm direito a tudo, porque isso aqui é de todos, não de uma parcela da população, não de um grupo, né? Então, que aí a gente vem a história do capitalismo, né? O capitalismo é para uns e para outros nada, né? Então, o uso exacerbado dos recursos naturais. O Islã é contra isso, né? Então, toda essa questão de associar também é uma política, inclusive uma política imperialista, né? De criar os inimigos, né? Então, eu crio o inimigo a partir da desinformação. Eu coloco o outro, e aí vem a questão do colonialismo, né? Da que o Emiliano falará muito melhor do que eu, mas a questão do colonialismo, que coloca o outro diferente como bárbaro, como inferior, e eu preciso levar para aquele a civilidade. Mas que tipo de civilidade? O Brasil já existia uma civilização dos povos originários, que foi totalmente violentada, né? E imposto uma língua, imposto uma religião. E aí o Islã também, quando fala de imposição, o Islã fala da questão da compulsão. A compulsão na religião, ela não pode acontecer. Você não pode praticar a religião de forma compulsiva. E há vários relatos, várias coisas no Alcorão que falam sobre isso, sobre a compulsão e a imposição. Porque o que quer dizer muçulmano? Muçulmano quer dizer pessoas voluntariamente submissas a Deus. Se eu imponho a religião a outra pessoa, essa pessoa não está seguindo a religião de forma involuntária, então ela não aceitou a religião. Foi imposto para ela. Então, essa imposição não é válida. Não é válido o seguir essa religião, porque foi imposto. E não pode ser imposto, ela tem que ser voluntária, tem que ser uma decisão da pessoa, uma escolha. Assim como o véu tem que ser uma escolha. Ele está no Alcorão, não, e no Alcorão nem fala exatamente véu, porque o hijab não é só esse pano, é tudo. Não é só a vestimenta, é minha posição social, é como eu me coloco perante a sociedade. O seu casto não é a virgindade, o ímen lá da genitália da mulher. Não é isso. O casto quer dizer o casto de comportamento. Como é o seu comportamento perante a sociedade? Como você se comporta perante a sociedade? Será que você está produzindo direitos, dignidade para si e para o outro? Será que as suas ações estão interferindo socialmente? Tanto que, por exemplo, o Islã fala que o Islã exemplifica, inclusive, na questão do comércio. Se eu compro e não pago, intencionalmente, eu não pago aquela compra que eu fiz, depois a gente compra parcelado, e aí, intencionalmente, vou comprar parcelado, mas eu não vou pagar, vou comprar e deixar lá. Errado. Isso vai para o meu livro das más ações. E vai contar para mim na outra vida. Por quê? Porque o que eu deixei de pagar aquela conta daquela empresa, daquilo que eu comprei, naquele comércio, seja grande, pequeno, eu estou roubando. Porque essa pessoa precisava desse dinheiro para alimentar a família dela, o dono do comércio, precisava do dinheiro para pagar os funcionários, para comprar novas mercadorias. E ele deixou de fazer isso porque eu não paguei. Tá? Então, é sobre isso. E aí, quando o Talibã vem com essa questão, porque está tendo a gente está muito apreensivo com esse retorno, porque a gente tem um histórico, né? A gente tem histórico do que foi o Talibã. E aí, os próprios afegãos também estão temerosos com o que vai acontecer.
né? Com o que vai acontecer. Vão perder tudo, principalmente as mulheres, né? Todo o avanço que teve, mesmo que pequeno, mas houve um avanço, houve uma esperança de melhora do país se reorganizar, apesar da ingerência imperialista, mas havia uma perspectiva da população de se reorganizar. Muitos voltaram para o país, abriram seus negócios, retomaram suas atividades, e tudo isso está quebrado. E aí, o que acontece? O Talibã, ele é de maioria pashtun, que é uma etnia do Afeganistão, que é uma coisa que a gente não compreende muito aqui no Brasil, né? Porque acha que Índia é tudo igual, por exemplo, tem várias etnias dos povos originários. E aí eles têm uma questão da nacionalidade pashtun, né? E eles pegam isso e misturam com uma corrente que chama-se o arabismo, que é uma deturpação, uma outra interpretação das escrituras islâmicas. É como se fosse os neopentecostais no Brasil, que dá outra interpretação àquilo que, sabe? Então, por exemplo, quando o Islã fala... Deixa eu só me meter um pouquinho, só duas observaçõezinhas, assim, porque sabe uma das coisas, Karine, que eu vi e que me caiu, assim, como uma bela de uma mãozada na fuça, foi um especial uma vez que eu vi das mulheres, eu não me lembro em qual região, se eu não me engano, era no Irã, mas um relato de um tempo sem toda aquela questão muito mais forte de ayatolás, enfim, e toda uma guerra de interesses. E depois a outra observação vai encaixar também nessa primeira. Mas as mulheres fazendo um relato assim, eu tenho pena, olha o que era o relato, até vou colocar todo mundo do mesmo tamanho, mas eu fico embaixo aqui, mas olha o que era o relato. As mulheres muçulmanas falando sobre a mulher ocidental. Eu tenho pena dessas mulheres ocidentais, porque elas sofrem e elas se expõem tanto que elas ficam numa agonia e, de repente, o valor delas é só o que aparece para o outro, é só o corpo. Então, o meu corpo eu mostro para quem eu quiser. Sabe que isso foi um dos embates, quando tu falou a respeito da vestimenta e tudo, isso foi um embate para mim que eu disse, nossa, como eu sou imbecil, rapaz, olha a leitura que a pessoa faz, entendeu? De uma construção cultural onde eu, com o jeito ocidental, eu chego achando, não, eu vou te resgatar. Não, espera um pouquinho. Né? A gente vê isso na Europa agora contra as vestimentas também, né? E uma outra coisa que eu queria, aproveitando que tu falou, e ontem eu disse que eu estava nessa dúvida, e eu queria te perguntar isso. Aqui a gente tem os neopentecostais, e a maior luta deles, além do fato de dízimo, né, a maior luta deles realmente é por dinheiro e poder. Só queria te perguntar se o Talibã não é a mesma coisa, é dinheiro e poder. Porque aí eu tenho uma esperança que depois eu comento, mas tá contigo, desculpa atrapalhar. Não, isso é bom, porque aí porque eu fico meio assim, será que eu estou falando demais? Estou passando tempo, eu estou ocupando o tempo que seria para o Emiliano, e eu tenho essas preocupações, sabe? De não tomar o tempo de outras pessoas e respeitar os tempos, assim. Então, não é na mesma proporção, né, que os neopentecostais aqui no Brasil. Nesse sentido da questão dos valores financeiros, da questão do dinheiro, porque isso é mais subjetivo, sabe? Essas coisas são subjetivas, porque eles colocam a questão da vida após a morte. Apesar da deturpação que eles têm com relação às questões religiosas, né? As escrituras, como eles interpretam os textos corânicos, essa questão do dinheiro, a questão material, ela não é tão importante, sabe? Mas a questão dos valores dos quais eles acreditam. Que aí que tá, aí é que fica, o dinheiro é necessário, mas ele não é o centro,
porque os valores estão acima dele, tá? Que não é o Deus, não é o Deus dinheiro, sabe? Não é o Deus dinheiro, mas os valores dos quais eles acreditam, né? Tanto que, por exemplo, se eles tivessem fosse, se a gente colocasse assim, na mesma balança daqui, né, da questão do poder e do dinheiro, eles teriam recebido os milhões de dólares que os Estados Unidos ofereceram para eles entregarem o Osama Bin Laden. E eles não entregaram. Eles disseram, ele é um hóspede, a gente não entrega o hóspede. Entende a questão? Aham. Eles querem o poder, mas é um poder com questão dos valores dos quais eles acreditam. É um pouco mais digno do que os nossos aqui, né? Né, Emiliano? Acho que é um pouco mais digno que a crosta neopentecostal aqui. Pois é, eu até separei aqui umas coisas do Alcorão, por exemplo, o Alcorão fala: Deus erguerá em graus os fiéis entre vós e aqueles que possuem o conhecimento. Né? Na Sura 11 do Alcorão fala isso. E aí ele fala também assim: Alá elevará os escalões daqueles que creem dentre vós e aqueles aos quais é concedida a ciência. Quer dizer, aqueles que a pesquisa científica, os estudiosos, os pesquisadores, né? Seja ciência médica, ciência filosófica, todos os graus da ciência, tudo é ciência, né, na pesquisa. Então, o Alcorão fala sobre isso, que é a busca do conhecimento. Porque como que eu vou praticar uma religião que eu não conheço? Né? E a consciência, o Islã, ele busca muita consciência. Deus não te cobra aquilo que não é da sua ciência, que não é do seu conhecimento, aquilo que você não conhece. Mas a partir do momento que você conhece e continua, aí você vai ser cobrado. Eu cometo erros, né? E aí, de forma religiosa, as pessoas falam pecado, né? Eu cometo erros. Eu me arrependo desses erros verdadeiramente e passo a não cometer mais esse erro. Porque eu entendi que é errado e eu me corrigi, né? Então, eu sou beneficiada com isso. Agora, se eu compreendo o erro e continuo nele, eu vou ser cobrada por ele. Porque é a Nossa. questão da consciência, tá? É a questão da consciência. Existe erro sem consciência. Se você comete inconscientemente, como que você pode ser punido por isso? E outra coisa, não é o outro que vai, o erro do outro não vai me tornar infiel e pecador, sabe? Até o infiel, essa questão do infiel não é bem, não é da forma como as pessoas acreditam. Eu sou responsável pelos meus atos. E não é o outro que vai ser responsável pelos meus atos. O outro que eu falo, por exemplo, alguém da minha família, meu filho, minha esposa, não, eu sou responsável pelos meus atos. E eu vou responder por aquilo que eu fiz, não por conta que o outro errou e eu vou responder sobre isso. Tá? Aí vem as deturpações, né? Que é a história do arabismo, que é uma corrente do Mohammed Wahhab, um saudita, né? Um beduíno lá saudita, e que foi financiado pelo Império Britânico na época da queda do Império Otomano. Antes do Império Otomano, ele já foi financiado para estudar, para pesquisar, para fazer essa reforma do Islã. Tá? Foi financiado pelo Império Britânico. Porque essa reforma do Islã, ela resgata o quê? Tudo aquilo que o Islã, aquela cultura pré-islâmica que é condenada pelo Islã, como a retirada de direitos das mulheres, o aprisionamento de mulheres, o estupro. No Islã, a questão do estupro, que eu estou falando do Islã, e aí a gente tem que, quando um país tal faz isso, não. É a interpretação dele, eu estou falando da religião na raiz, a sua raiz, as suas origens.
cada forma, cada grupo político que usa para manter o seu poder é diferente. Então, assim, a raiz do Islã diz o quê sobre o estupro? Que o cara que estuprou, ele tem que ser condenado à morte. Porém, antes dele ser condenado à morte, ele tem que indenizar a vítima. Porque ela vai passar, ela sofreu um trauma, ela vai passar de precisar de tratamento, vai precisar de reestruturar a sua vida. E essa vítima do estupro, a família e a sociedade, né? No caso, lá, naquela época eram pequenas comunidades, né? Que eu não gosto de chamar de tribos, mas pequenas comunidades. Essa mulher, ela tinha que ter prioridade naquela comunidade para casar, para que ela se recuperasse daquele trauma que sofreu. E o homem que casasse com essa mulher, ele estava num patamar mais elevado perante a sociedade e perante Deus, principalmente, né? A questão do adultério, para você condenar alguém por adultério no Islã, são 4 testemunhas para você acusar alguém. E essas 4 testemunhas têm que ser testemunhas idôneas na sociedade. Elas não podem ter nenhum risco na sua biografia. E elas têm que ter visto o ato sexual de adultério. Não é só chegar, fulano me disse que aconteceu. Não, ela tem que ter visto, ela tem que ter entrado ali naquele local onde estava acontecendo. E ainda tem que ser o seguinte, não é só chegar e ver 2 pessoas nuas. Tem que estar acontecendo o ato no momento. E isso é independente para homem e para mulher. Se o homem é o adúltero, não é só ele que é punido, a amante é punida também. Se no caso a mulher, é do mesmo jeito. Então, não é uma coisa do homem e uma coisa só da mulher, a mulher adúltera. Não, não tem gênero. Cometeu adultério, é isso, mas para você poder acusar alguém de adultério, tem que ter essa questão. Porque não é uma coisa simples, porque senão qualquer pessoa pode, né, dizer que... E aí as pessoas deturpam isso. Aí vem o machismo, vem o patriarcado, vem o poder do homem sobre os corpos das mulheres, né? Aham. Pois é, aí que tu foi falando algumas coisas, eu acho que agora é o momento do Emiliano nos dar alguma luz, né? Porque eu assim, quando eu olho o Afeganistão e as leituras que eu tive, as informações que eu tive, a gente ali está lidando com muitas regiões diferenciadas, com tribos, e aí eu pergunto pro Emiliano, né? Porque acho que a gente vai ter mais espaço para falar aqui em outras lives também, e hoje eu fico nos conformes de vocês também, se vocês quiserem passar de 1 hora, para mim é tranquilo, porque eu gosto de lives com conteúdo, né, onde a gente consegue amarrar e a gente está tendo uma construção de conhecimento aqui que é bem importante, né? Então eu fico por vocês podem me avisar no chat ali, no privado, que não tem problema. Porque eu queria perguntar para o Emiliano, porque eu vi que agora, o momento que a Karine começa, ela vai tecendo o que é a religião e ela vai lidando já com fatos do que é a história, né? E aí eu te pergunto, Emiliano, como os aspectos históricos, quantas regiões, essa questão das tribos, trazem o povo afegão a essa situação atual? Então, gostaria que tu fizesse um relato acerca disso. Querido, tá contigo. Obrigado. Então, gente, eu vou fazer aqui. Eu acho que a Karine fez um arcabouço dos valores islâmicos que eu acho que é importante. Eu vou aqui servir uma espécie de contraponto, trazer uma perspectiva de um historiador. E eu vou pedir também para vocês me acompanharem numa análise que eu gosto muito, que é um desafio em todos os estudos das humanidades, que é entender o outro, a alteridade. É o que a antropologia nos desafia.
E eu, como a Karine, nós somos da parte de relações internacionais, nós inevitavelmente temos que lidar com vários outros. O outro não significa apenas o outro diferente no longe, mas também pode ser aquele afastado no tempo. Então, são desafios que a gente tem para compreensão. Se a gente não consegue expandir o nosso horizonte de análise em termos de espaço, ou seja, como a situação do Afeganistão longe daqui, como também a questão do tempo, a gente fica com percepções muito míopes e imediatistas. Então, eu gostaria de primeiro fazer esse aviso. Naturalmente, a professora Daniela, a Karine e eu não estamos aqui para adotar bravatas partidárias, etc. Estamos aqui para esmiuçar e revelar a complexidade humana. É isso que eu acho que é a coisa mais bonita quando se estuda a humanidade. A complexidade, as contradições, as nuances. Né? Não é somente a questão de você é a favor ou contra. Vivemos tempos horrorosos de polarização e parece que isso vomita-se em todos os termos. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que guardar esse aspecto de reflexão. Então eu vou propor duas vertentes aqui. Uma, como a Daniela já propôs, a questão histórica, e também a questão antropológica, porque eu gostaria de analisar ainda mais a questão que a Karine trouxe à tona muito bem, são a questão dos valores dos pashtuns, tá? Então isso vai nos permitir entender mais o comportamento dos pashtuns. Bom, os pashtuns, só para adiantar para vocês, compõem o maior grupo étnico do Afeganistão, em torno de 40% da população. Então, naturalmente, eles vão ter uma projeção maior nas fronteiras do que o Afeganistão. Veja, não somente os pashtuns, mas também existem os uzbeques e os tajiques lá no norte. Existem os hazaras, muitos deles xiitas. Né? E só gostaria de fazer o adendo, porque eu sou um grande estudioso da história do Irã. Xiismo, isso é uma coisa que a gente tem que, desde agora, abandonar. Xiismo não é sinônimo de radicalidade. Tá? Isso é um dos maiores crimes que a gente faz na nossa língua, chamar alguém de xiita como se fosse radical. Isso não tem absolutamente nada a ver, e é uma ofensa a todos os praticantes do xiismo do mundo. Existem os aimaxos, entre outros, inclusive povos que estimularam meu interesse antropológico, que estão no território afegão, como os wakas, que estão no fino corredor ao longo das montanhas Parmias, que vai se dar numa fronteira de 40, 60 quilômetros de extensão do Afeganistão com a China. Bom, vamos lá. Deixa eu só apresentar a questão, primeiro, histórica, embora breve, né? Eu não vou aqui remeter a idades mais recuadas, mas eu gostaria de revelar primeiro a história. Então, a história, ela nos apresenta uma grande mãe, que eu chamo, que é o tempo. O tempo, ele ensina você a sair da caixa do imediatismo. Então, as pessoas olham, por exemplo, como eu já até escrevi no meu perfil no Instagram, a arte e a cultura, a história nos ensina a aprofundarmos o nosso senso e nossa percepção, e não simplesmente desviar dos horrores, como eu falo, diante dos olhos da medusa. Quando eu escrevo aquilo, estou me referindo às pessoas que, quando vem algumas cenas como pessoas caindo do avião, acha que aquilo resume tudo. Mas existe uma história longa que vai resultar em situações dramáticas dessa. Então, a gente tem que acompanhar as coisas ao longo do tempo para entendermos as nuances, porque se ficarmos apenas chocados com cenas determinadas, a gente tende a ficar uma análise muito alarmista, muito imediatista. A gente tem que ter uma profundidade temporal maior. Então, como é que começa o Afeganistão? O Afeganistão é uma região de variedade geográfica, topográfica, tem inclusive regiões de muito difícil acesso, muito pouco habitadas, são montanhas altíssimas. São regiões, umas vezes, de tão difícil acesso, Daniela,
que muitas vezes era chamada depois por tempos como uma região determinada, que dá passagem, inclusive, da Ásia Central para a planície do Ganges, no norte da Índia. Essa região, tirando a passagem do Khyber, que se chama Hindu-Kush. E Hindu-Kush é um termo que significa o túmulo dos indianos, o túmulo dos hindus. Né? Por que isso? Porque é uma região de muito difícil acesso e, geralmente, quando há povos ali, eles estão muito bem posicionados, estão acostumados a um terreno e um modo de vida que conduz com aqueles terrenos. Então, é muito fácil, por exemplo, com relação a determinados grupos guerrilheiros ou revoltosos se esconderem em regiões de difícil acesso. Então, o Afeganistão, esse conceito construído hoje do Afeganistão, é uma expressão geográfica recente que reúne muitos povos que foram se assentando de acordo com a realidade geográfica e o modo de vida. Hindu-Kush, depois do século XIX, cunhou-se o termo, os britânicos tiveram campanhas desastrosas no Afeganistão, em 1839, 1842, tanto é que eles concordaram que houvesse um descendente, uma dinastia descendente do grande guerreiro persa Afshárida, que é o Nader Shah, talvez o último grande líder militar não ocidental do século XVIII em diante, que vai ser a dinastia Durrani. A Durrani, ela vai praticamente ter um império afegão no século XVIII, XIX, e ali vai atrair muitos povos da região. Então você tem povos comerciantes vindo do norte, você tem pessoas que estavam no Punjab, como já até uma colega aqui já botou a observação, uma dúvida. Vem povos de outras regiões, como Sikhs da região do Punjab, no norte e noroeste indiano. Vem povos das regiões ocidentais, como Tajiks e também uigures, túrquicos, para regiões mais ao norte do Afeganistão. Na verdade, o Afeganistão é uma grande confluência. Né? A história humana ela é feita de passagens, de rotas, de pessoas, etnias e línguas diferentes. Quando a gente fala a questão da Rota da Seda, são uma infinidade de rotas comerciais terrestres que tem vários produtos e culturas que vão se dialogando. Né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que entender isso. O Afeganistão ele não é um bloco monolítico de que a gente acha, olha, não, o Afeganistão todo mundo é igual, fala toda a mesma língua e a composição étnica. Não é, ela é muito diversificada. Devemos ajustar a nossa lente para isso, primeiro. Né? Então, aí começo a entrar com a relação mais à questão antropológica. O que estamos lidando aqui? Primeiro, estamos lidando com uma situação que vinha já na década de 70, com a queda do último rei da dinastia Durrani, que vai ser o Zahir Shah, que é deposto. Eu vou falar rapidamente, só para recapitular questões temporais, para a gente entendermos a dinâmica. E disso começa a surgir um general que tinha um certo alinhamento com Moscou, que era o Mohammed Daoud Khan. E Khan, depois, ele vai ter desavenças, dois líderes, que vai ser o Tarak e o Babrak. O Tarak e o Babrak, embora tenham posicionamentos um pouco mais ligados a posturas islâmicas, é bastante peculiar isso. Então, na verdade, eu pouco vou falar do Islã aqui, mesmo porque a Karine é muito mais lida com isso, sabe a respeito disso. Estou analisando em termos históricos. E, eventualmente, os Estados Unidos encontram uma aliança possível a ser feita com Babrak. Né? E o Babrak ele começa a juntar com guerrilheiros, na maioria pashtuns, de regiões mais interioranas, então não estamos lidando com pessoas de grandes centros. Muitos pashtuns, inclusive uma composição étnica muito significativa do outro lado da fronteira ao leste no Paquistão. Né? Eles começam a se organizar em guerrilhas que são chamados guerreiros santos, os mujahidins. Né? O mujahidin, então, eles começam a ter gradativo apoio do governo dos Estados Unidos nos anos 80, há, inclusive, uma recepção de mujahidin no Salão Oval da época do presidente Reagan, em 1986, se eu não me engano. Né? Então, já há um endosso oficial do governo americano para dar o apoio a esses guerreiros santos.
E eles fazem a tática da guerrilha. A tática da guerrilha é, com superior conhecimento do terreno, do apoio local e de difícil acesso, compõe uma estratégia de desgaste, mesmo que você seja a maior potência militar tecnológica do mundo. Você conta com o tempo. Existe um ditado afegão que, inclusive, fala isso. Eles falam o seguinte, vocês podem ter o relógio, mas nós temos o tempo. Então, vocês podem chegar e podem vir aqui, mas o tempo vai vir a nosso favor eventualmente, porque eles sabem que o Afeganistão é muito complicado. Não foram, os britânicos sofreram para dominar a região. Os soviéticos depois empreendem uma guerra de 10 anos, vai ser desgastante para a União Soviética, né? Inclusive, isso vai ser, alguns intérpretes vão tentar enxergar nisso como um dos motivos da queda do sistema soviético. E depois os americanos entram nisso, eventualmente. Então, só vou adiantar, em 86, Reagan, numa nova postura um pouco mais agressiva contra os soviéticos, ele começa a organizar organizações secretas, então nada é oficial, né? Nunca pode ser, porque é secreto, pela CIA, que vai ser a Operação Ciclone, para apoiar os mujahidins. E os mujahidins sabemos, aí, inclusive, filmes de péssimo gosto, o Rambo 3, que fala que agradece. Eles não chegam nem a agradecer, eu vi depois que aquilo é montagem, mas existe personagens naquele filme Rambo 3 que são mujahidins, que são treinados, né? Eles têm as bazucas Stingers, que são treinados para aquilo. E, eventualmente, isso provoca o desgaste soviético e abre-se um grande questionamento, né? Depois da saída das tropas soviéticas, com o apoio, o treinamento e o armamento dos mujahidins pelas forças americanas, o que será do Afeganistão depois, em 86 e 89 em diante? Então você tem depois armando, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu me lembro muito do caso da Somália. Você nunca, a pior maneira de você ajudar uma nação é despejar armamento nela. Porque você vai dar mais armas para as pessoas se matarem mais ainda, etc. Talvez o único interesse seja a venda da indústria bélica. Sim, porque é muito lucrativo. Agora, para construir uma nação, um Estado, acho muito difícil você inundar com armamentos. Inclusive, tem Angola, por exemplo, hoje tem problemas com minas terrestres, o Camboja, o Vietnã tem problemas, inclusive, do bombardeio químico, eles sofreram até os dias de hoje com crianças e gerações com câncer depois da guerra do Vietnã. Do Afeganistão também houve uma inundação de armamentos. Então, depois que saíram os soviéticos, fica a questão. E aqueles mais treinados, aqueles mais organizados, e isso inclui a maioria pashtun, eles vão começar a brigar com outras minorias, porque o terreno é muito difícil, então não existe aí uma facilidade geográfica de união a respeito disso. Então, retomando só rapidamente a questão da história aqui. Você tem em 89 a retirada soviética, os mujahidins depois vão alimentar, junto com outros etnias, uma guerra civil, que eventualmente vai resultar no surgimento de uma organização chamada Estudante, em Pashtun, que vai ser o Talibã em Kandahar, em 1994, sob a liderança de um mulá, o Mohamed Omar, que adota todos os valores dos pashtuns e interpreta isso, remete aos escritos sagrados do profeta e dos hadiths. Isso, na verdade, foi uma coisa que eu nem gosto de falar, que existe algo de islâmico nisso. Talvez a Karine concorde comigo, eu acho que ela concorde. Eu não vejo o Talibã como muçulmanos. Eu não vejo. Né? Eu acho que é completamente... atenta contra todos os princípios, pilares centrais do Islã. Né? O Islã ele não propõe nenhuma questão, como eles já são uma organização jihadista, e o jihadismo já é uma leitura muito míope do que é dos escritos dos hadiths do Islã. Então, enfim, e aí surge essa organização com o forte teor da marca do mulá, o Mohamed Omar. Agora, eu gostaria, nesse tempo, de trazer os valores que os pashtuns praticam. A Karine, ela já trouxe isso, e eu vou pegar o gancho, porque ela falou essa questão da hospitalidade dos pashtuns. E eu vou trazer para vocês um código que é muito praticado dos pashtuns, que chama os Pashtunwali. E Pashtunwali, ele tem uma série de preceitos, que é muito seguido pelos pashtuns.
E eu vou pegar alguns deles para vocês, porque eu acho que vai começar a esclarecer algumas práticas que eles valorizam muito. Primeiro, existe a questão da hospitalidade, que se chama melomastia. Melomastia é o seguinte: se você convida alguém para sua casa, não importa, você não vai entregar essa pessoa. É o que a Karine falou com relação a quando a Bin Laden ele encontra um refúgio. Eles não entregam, porque isso é um código de honra deles. E eles levam muito a sério isso. Entre eles, é muito forte isso, a questão da hospitalidade. Segundo, existe a ideia do badalo, que é a questão da vingança da honra. Se você é afrontado, você tem que ir lá e fazer isso. Mesmo que isso envolva violência. Né? Então, nisso aí também a gente começa a analisar determinados atos dos pashtuns, que é a base que compõe o Talibã. Né? Terceiro, a questão do Nanawatai. Nanawatai seria uma espécie de refúgio e santuário. Quando alguém busca um refúgio santuário, eles podem conceder isso. Existem relatos até de soldados soviéticos que sabiam disso e depois eles argumentavam na guerra de 79 e 89 para buscar um refúgio dentro entre os pashtuns. Terceira questão, Ture. Ture, que seria bravura ou coragem, demonstrados também muito em questões da lealdade e da bravura de guerra. Sabat, que é lealdade. Isso é muito importante para manter a coesão e a disciplina dos pashtuns. Imandari, que seria retidão. E aí eu acho que seria interessante essas duas últimas que eu vou trazer. Namus, né? Namus significa honra sexual, castidade, integridade, principalmente com relação à questão das mulheres. Então eles levam isso muito a sério. Então isso já começa... A Karine sabe disso. Os pashtuns... Antes do Talibã, antes de 96, depois da queda do Talibã, depois de 2001, entre os pashtuns é muito comum você ver, isso não é só dos talibãs, delas usarem burca. Mas isso aí eu não vou entrar em grandes detalhes, porque isso é uma prática dos pashtuns, e eu acho que também, eu acho horroroso a questão de somente ficar debatendo o vestuário feminino, objetificando as mulheres como se fosse isso apenas. Eu acho que é muito mais complexo do que isso, e eu acho que elas devem ter voz de elas falarem o que elas acham, e não a gente que, numa atitude neocolonial, neo-orientalista, de falar assim, olha, mas isso eu acho que uma questão ou outra, não. Então vamos lá, então calma, vamos ouvir o outro. A gente tem que entender também as questões culturais, os valores das outras pessoas, enfim. E por último, a DIRGA. A DIRGA seria a Assembleia dos líderes anciãos pashtuns. Eles têm uma lealdade muito grande com essa Assembleia de Anciãos. Então, embora o governo nacional do Afeganistão possa decidir uma coisa, a lealdade deles vai ser para o DIRGA, para a decisão dos DIRGAs. Então, muitas vezes fala assim, mas o Estado, existia um Estado do Afeganistão, existiam os pashtuns. Ora, os pashtuns estão olhando para a própria comunidade primeiro, eles não estão interessados no governo nacional afegão. Então, o que me leva à última reflexão aqui, antes que eu estenda demais. 2001 acontece aquele ato que vai reorientar a política americana para uma tomada muito mais unilateral, que vai ser depois de 11 de setembro. Que vai ser a guerra ao terror, o George Bush filho recém-chegado ao ofício, de maneira até atrapalhada, ele não sabe como fazer, e num ato de vingança unilateral, ele vai despejar tudo em cima de determinadas localidades, onde ele acha, de uma percepção imediatista, o abrigo do Bin Laden. Bin Laden, que é um produto treinado saudita rico, que vai combater contra os soviéticos, no elan do jihad no Afeganistão, e ele teve, então, certo apoio aí dos americanos, e depois se volta com os americanos. Né? A mãe história, ela nos ensina muito a ironia. Né? 2003, George Bush filho, ele declara vitória sobre o terror. Inclusive, ele abre outra frente de batalha, de maneira que não convence quase ninguém da comunidade internacional de que o regime de Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Isso, sinceramente, talvez seja um dos maiores engodos da diplomacia no início do século XXI. 2004 e 2006 já tem uma nova constituição do Afeganistão e o Hamid Karzai, um pashtun, inclusive, ele é eleito presidente, né? E aí vamos ao Obama, depois é eleito, ele busca ter uma intensificação do trabalho de inteligência e também de tropas para achar
O Bin Laden, eventualmente, ele é achado morto. Então, isso é um golpe publicitário bastante interessante, né? E durante mais ou menos esse mesmo período também o Mullah Omar morre. Então, uma mudança de geração aí de Talibã, tá? Tem uma mudança aí. 2014, Obama já começa a anunciar um processo gradual de retirada, e aí me lembra a doutrina Nixon no Vietnã, de falar assim, existe uma maneira honrada de sair os Estados Unidos. Eles se viram no atoleiro, e agora completou 20 anos praticamente, e gastaram no total mais de 2 trilhões de dólares, isso custou 6, 7 mil vidas americanas e milhares de vidas afegãs, inclusive essa guerra ela atingiu mais os afegãos do que os americanos, naturalmente, muito mais, assim como no Vietnã. E aí eles fazem como doutrina Nixon de treinar os locais, armar os locais, dar algum treinamento apenas de contra-insurgência e militar, e como os britânicos fizeram na Palestina, como os britânicos fizeram também na Índia, lavam as mãos e vão embora. Se retiram. É isso que acontece. Chega, desde 2019, última observação aqui para vocês. Desde 2019, já estava consolidado isso, mas desde 2019, o secretário de Estado do governo Trump, Mike Pompeo, ele participa ativamente já em rodadas de negociações no Doha, no Catar, com membros do Talibã. Tá? Então, esse não é um processo que ruiu agora, estava em transição. Né? O próprio presidente, depois o Ashraf Ghani, ele se vê traído, ele vê que os Estados Unidos vão começar a abandonar. Os Estados Unidos investiu pesado no armamento, treinamento militar, mas jamais houve nenhuma política que se chama state building, de construir um Estado. Você investir em escolas, em hospitais, a infraestrutura. Não, eles investiram apenas no treinamento militar e etc. Ou seja, estava fadado ao fracasso. É uma visão muito míope, muito limitada, ignorância antropológica total do governo americano, mais uma vez. Né? Digo mais uma vez que foi o desastre que foi o Vietnã, eles entraram também outra vez. E 2021, aí temos aí o Biden, já com o novo governo, fala, olha, temos outros interesses, outras perspectivas na política externa americana, então vamos retirar as tropas. Nisso ele esperava durar até setembro, mas o Talibã já vendo as oportunidades, estavam muito mais enraizados no meio interiorano, eles começam então a tomar as grandes cidades naturalmente. Eles nunca desapareceram, eles estavam lá enraizados no meio interiorano e ainda tinham apoio de um grande contingente da população afegã, dos pashtuns, e agora eles estão tomando poder. O que resta agora, meus caros, só para reflexão final, é entender o seguinte, o que será daqui para frente? E ninguém aqui tem a bola de cristal, né? Mas talvez seja um Talibã de uma nova geração. Não estou falando que eles vão ser menos violento ou mais violento, questão de opressão, etc. Não vou entrar nessas questões. E a comunidade internacional, eu acredito, Daniela e Karine, eu acredito que existe agora a percepção, primeiro, de que os Estados Unidos não é o único responsável, naturalmente, mas ele carrega o ônus da hegemonia de ter despejado tantos armamentos, tantos treinamento, se retira e, como o Biden fala, joga depois na conta dos próprios afegãos, que são as maiores vítimas. E aí chegam nessas imagens horrorosas que temos hoje, das pessoas se acumulando no aeroporto e se agarrando no avião para sair do Afeganistão. Né? Eu acho que é isso por enquanto. Acho que eu falei demais. Aí eu abro as questões para vocês. Não falou demais, capaz, assim, ó, vocês dois estão dando uma aula aqui que eu vou te dizer, sabe? Eu sempre, a questão do norte-americano, né, só para te trazer uma questão, para a gente entender, e ontem eu já falei, eu tenho um opinativo jornalístico aqui no canal que se chama Haja Útero para as notícias do dia, sabe? Então, e no Haja Útero, faz horas já que eu observo muito as notícias internacionais. Primeira coisa do meu resumo, talvez tosco, né? Mas como disse o depoente hoje na CPI, as minhas fontes sou eu. Que não há o que não haja, a gente ouve até isso, né? Numa CPI. As minhas fontes sou eu e as vozes da minha cabeça. Mas, enfim. Primeira coisa, né? A Europa, ela não tem voz própria. Eu acompanho um canal, Euronews Internacional, né? E eles falam o interesse dos Estados Unidos, né?
Então, a Europa não tem voz própria e ela replica, e que nós também fazemos como bom pátio do imperialismo, nós também fazemos isso. Então, quando a gente entra, por exemplo, eu, quando entrei no PT, né, diziam que eu era da juventude xiita do PT, sabe? Quando tu falou esse termo, exatamente isso, entendeu? Isso dentro da esquerda. Quer dizer, uma esquerda que replica a falta de conhecimento ecoada lá pelo Império. E dizer que os Estados Unidos, e eu ouso de novo a reafirmar isso aqui nesse canal, dizer que os Estados Unidos perderam não é de todo, porque eles vendem as armas, eles vendem as balas. Eles perderam? Eu acho que não. Perde o povo afegão, porque está num jogo de interesses sempre abaixo de invasões, né? E o norte-americano, só para a gente ficar mais um pouquinho, desculpa que eu termino me atravessando aqui e quero mandar um beijo para a Rejane Maria Savenhago, agradecer a colaboração, mas assim, é de tal forma que Karine e Emiliano, sabe o que o norte-americano teve que fazer? Tiveram que fazer um pedido nos jornais e quase colocaram como lei que era para parar de dar tiro no furacão Sara. Sabe? Olha com quem que a gente está lidando. Isso ajuda alguém? Sabe? Os caras dão tiro em furacão. Esses caras vão invadir um país que tem culturas e que tem uma questão geográfica muito peculiar. Eles já chegam com essa superioridade que eles não têm, porque, cabe lembrar, eles dão tiro em furacão. Então, assim, tu imagina esses caras que vão ensinar para nós aqui, chegam no meio de nós três e vão nos ensinar a ser civilizados. Nem a pau, a gente pega, cada um pega a sua arma e se dá na cara, ninguém vai ouvir, né? Porque aquele que vem, ele vem com um ar de superioridade que nós, tá, vai falando aí que eu vou fazendo o que eu quero, né? Mas, enfim, queria só colocar isso aí, porque essa dos americanos dar tiro em furacão, eles dizem que eles não sabem nem qual é o efeito, para onde é que vai parar a bala. O maior medo é que volte por causa do vento e volte na testa do fulano que deu o tiro. Mas queria só comentar, porque é isso, né? Então, para fazer um pouco da minha leitura dentro dessa perspectiva das fontes sou eu. Mas, Karine, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão dos refugiados, porque agora eu sei que o Paquistão está enlouquecido, né, com a questão dos refugiados, para onde eles ali, principalmente da região, né, que agora está acontecendo, para onde eles se deslocam e como é o tratamento com essas pessoas, né, porque deve ser algo assim, eu nem consigo imaginar o tamanho do sofrimento, porque são... Eu ouço apenas alguns relatos, mas eu quero ouvir o teu relato de como é que funciona essa questão dos refugiados, né? E dos países, como é que são as eventuais recepções. Querida Karine, tá contigo de novo. Antes de falar sobre o que você me pediu, sobre a questão dos refugiados e tudo, eu queria falar algumas coisas a partir da fala do Emiliano, né? Até o contexto do Talibã atual, né? Eu assisti a conferência de imprensa deles hoje e já fiz algumas anotações da fala deles e algumas coisas eu queria poder expressar aqui, né? E aí eu falo, quando o Juliano diz assim, gastaram 7 trilhões. Eu não gosto de falar gastaram, porque eles não gastam, não é nem gostar. A realidade é que eles não gastaram, eles investiram 7 trilhões. Né? Eles não pegaram 7 trilhões e botaram lá no Afeganistão do nada, assim, para nada. Aí você tem as questões, né? A indústria bélica ganhou muito dinheiro, né? Então, esses 7 trilhões investidos volta com aí 10 vezes mais dinheiro, né? Você tem a questão o Afeganistão é o maior produtor de papoula do mundo, né? Então, você tem os opinoides, tem o legal e o ilegal, né? O ópio, que é o ilegal,
e o uso dos opioides na indústria farmacêutica, a anestesia que a gente recebe na cirurgia, o coma induzido, né? Todo esse sistema de... Então, os próprios Estados Unidos usam muito dos opioides para tratar os transtornos pós-traumáticos dos seus soldados que vêm da guerra, né? Então, tem todo um investimento aí, e inclusive com a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, a produção de papoula ela aumentou, né? Se expandiu a produção de papoula, né? Então, tem um fator bélico, a indústria bélica ganhou muito dinheiro, a indústria farmacêutica ganhou muito dinheiro, e aí você bota aí nessa conta também a questão da reconstrução, que é o ativo de reconstrução, que entra tudo, entra o açúcar, entra a material de construção, entra as empresas estadunidenses que são contratadas para fazer essa reconstrução. Né? Então, é um comércio, é um grande mercado em que eles investiram esses 7 trilhões e ganharam, com certeza, estou botando aqui uns 5 vezes, mas com certeza foi muito mais, né? Que 5 vezes do que 7 trilhões, né, durante esse tempo. E aí houve uma mudança, porque a gente está, né, com essa questão do Talibã, que eu fiz algumas coisas. Por exemplo, o líder, né, atual, um dos líderes que está aí, foi um dos presos de Guantánamo, né, da Bahia de Guantánamo, que foi trocado naquela negociação que o Talibã fez para o soldado, como é, meu Deus, o nome desse infeliz? Boni Bengadi, alguma coisa assim, um soldado estadunidense. Eu não gosto de falar americano, porque eu acho que também sou americano, né? Um soldado estadunidense que foi preso pelo Talibã, foi capturado pelo Talibã, e ele se negociou, né, com a troca de prisioneiros. E o atual, que é o Hayrullah, ele foi solto, ele passou 12 anos em Guantánamo e foi solto nessa troca de prisioneiros. E aí o acordo era para que ele ficasse em Doha, no Catar, que é para ele não cooperar com o Talibã. E hoje nós temos um escritório diplomático do Talibã em Doha. E é o governo de Doha que está negociou o encontro com o Trump, né? Que o Trump sai lá todo como businessman, que né? Ele sai lá dizendo, não, os caras são gente boa, né? Porque os Estados Unidos, os seus aliados, se tornam inimigos, assim, numa fração de segundos, né? Fração de segundo, o aliado da vez pode ser o inimigo, né? Então, tem essa... E aí o Trump vai, não, os caras são gente boa, são legais, esse negócio não dá mais dinheiro, não dá mais para a gente continuar com essa guerra, porque não dá mais dinheiro. Observe isso aí. E aí temos uma questão que são as negociações que esse governo, que não era reconhecido pelo povo, esse presidente que não era reconhecido pelo povo, estava fazendo com Rússia, China, Irã e Índia, que entra na Rota da Seda, que é o projeto da nova Rota da Seda da China, né? E ele desviou muito dinheiro, tanto que na fuga dele, ele ainda ficou uma mala de dinheiro, né? Que não coube no helicóptero, né? Era extremamente corrupto, que não atendia os anseios da população. Então, quando você não tem apoio popular, você já tinha ali, eram 2 governos dentro do Afeganistão, eram 2 presidentes dentro do Afeganistão. Não tinha assim um governo único, um presidente único no país, são 2 governos. E aí o Talibã, nessa conferência de imprensa, anotei aqui algumas coisas que eles falaram o quê? Foi perguntado, né, sobre a questão das mulheres, eles disseram, não haverá discriminação contra as mulheres, acrescentando que elas vão trabalhar ombro a ombro conosco. Inclusive, eles falaram convidando as mulheres a participarem desse governo de transição. E ele disse que o grupo evoluiu e não tomará as mesmas ações que fizeram no passado. Isso é uma questão, isso aqui eu concordo com eles, porque eles estão estão agindo de uma forma bem mais diplomática do que daquele período.
os líderes e as pessoas que os representam, eles construíram um corpo diplomático, com pessoas que têm interação, são intelectuais, são pessoas estudadas, são pessoas que têm uma outra postura, uma outra visão, e que eles entendem que o país precisa se desenvolver para que eles consigam construir essa nação afegã, esse nacionalismo pashtun, tá? Haverá repressão? Certamente. Haverá quebra de direitos às mulheres? Certamente, né? E aí ele falou que também os trabalhadores da mídia garantiu a liberdade para os trabalhadores da mídia. Porém, ele fala uma coisa, e inclusive ele chamou, eles anistiaram os funcionários públicos que trabalharam no governo anterior e chamando eles a voltarem ao trabalho, que nenhum será perseguido ou destituído dos seus trabalhos, né? Que é uma postura diferente. E que não haveria punições, né? E quando foi perguntado para eles sobre as invasões que estavam acontecendo na casa de pessoas, eles disseram que eles não estão fazendo isso e que essas pessoas que estão fazendo isso para serem denunciadas a eles para eles tomarem as medidas, porque eles não estão fazendo isso e não autorizaram ninguém a fazer isso. Então, você vê um novo discurso, certo? E aí, o que eu coloco aqui ele coloca que vai ser um Emirado Islâmico do Afeganistão, que as mulheres são muçulmanas e elas vão ficar felizes em viver no governo sob a Sharia islâmica. A pergunta que eu faço é: que Sharia islâmica? Porque se for a Sharia islâmica daquela que eu falei, quando eu comecei a falar, tudo bem. Independente de ser muçulmano ou não, será respeitado. Mas aí a questão é que a Sharia que ele fala é a Sharia dentro das concepções culturais e influência do arabismo, que é a deturpação do Islã. Aí é que está o problema, sabe? Aí é que está o problema. Aí é que está a questão. E aí aí a gente vai para a questão dos refugiados, né? Os refugiados, certamente, eles vão ficar nas regiões periféricas, né? Na região próxima à fronteira. Que eu estava vendo, inclusive, que a Turquia construiu um muro imenso na sua fronteira. Ela já vinha construindo isso, que é um problema, né? Até porque a Turquia também tem um problema muito sério de refúgio, né? De refugiados. É um país que é o país com a maior quantidade de refugiados do mundo, né? Tem em torno de 4 milhões de pessoas lá em situação de refúgio. E a Europa abandonou a Turquia, né? Prometeu lá um monte de dinheiro para que a Turquia não deixasse os refugiados chegar na sua fronteira, mas não cumpriu esse acordo. Mas você tem ali, não existe só a Turquia para os afegãos irem, porque a Turquia é caminho para chegar na Europa, né? Para as pessoas que vêm dessas regiões em busca de refúgio. Você tem Paquistão, você tem Irã, inclusive o Irã já anunciou que está preparando as cidades fronteiriças com o Afeganistão para receber os refugiados, então, construção de campos de refugiados para receber. Aí você tem Tajiquistão, Uzbequistão, que também faz fronteira, e Paquistão, e mais um pouco mais à frente, a Índia, né? Também só um minutinho. Você não vinha derrubar de novo o celular, não? Vai para lá. É o gato. Desculpa, gente. E aí você tem essas regiões. É bem complicada a situação dos refugiados, porque são países pobres, né? Países em desenvolvimento, que vai receber um contingente de pessoas muito grande e vai ter que lidar com isso. E os recursos, numa crise econômica mundial que se está passando, né? Tem uma ONG, a NRC, que é da Noruega, que atua muito fortemente na região. Ela falou que ela já anunciou que não vai se retirar do Afeganistão,
porque eles vão manter todos os projetos que eles têm lá, né? Provavelmente fizeram alguma coisa, já tinham negociado, o governo norueguês já deveria estar iniciando, já deveria estar negociando para eles falarem assim tão rapidamente, né, que não, anunciar tão rapidamente que não vão se retirar. Então, eles devem já ter tido negociações anteriores a isso, né? E aí a NRC, ela já se pronunciou que vai se manter lá e vai dar apoio aos refugiados. Porém, a situação é bem complicada, porque a Paquistão é um país extremamente de uma pobreza extrema, né? Não é que o país é miserável, o país tem dinheiro. O problema é que é aquela questão da desigualdade social que aqui no Brasil também a gente tem, né? E aí eles já têm uma quantidade de refugiados muito grande, paquistanos, afegãos. E vão receber mais, né? Aí você tem o Tajiquistão, você tem o Uzbequistão, que tem a situação também econômica difícil. E o Irã sob as sanções infinitas, intermináveis e criminosas do imperialismo. Que, inclusive, durante a pandemia, o auge da pandemia no Irã, o grupo que apoia o Trump, que apoiava o Trump, que é dos cristãos sionistas, né? Que eles formam um grupo que defende uma guerra nuclear contra o Irã. Eles pressionaram o Trump para que eles ampliassem as sanções contra o Irã, impedindo o Irã de comprar produtos, insumos médicos, porque com isso iriam morrer muitos iranianos e ficaria mais fácil eles alcançarem essa guerra nuclear com o Irã. Então, tem esses fatos que não são tratados, não foram falados durante o auge da pandemia no Irã, né? E a Índia, que a gente vê aí, e aí a gente ainda tem a pandemia do coronavírus, né? Eu vou te dizer uma coisa, Karine, tudo bem, eu falei mal só de um aqui, né? Mas a Índia, para a criação dessa variante Delta, porque eu estou acompanhando muitas coisas, né? Por causa do opinativo jornalístico, esse haja útero, na Índia, o pessoal, um pouco antes da Delta, assim, digamos que, né, conseguir esse aperfeiçoamento, houve uma lenda lá, mas a gente sabe que aqui a gente não é grandes coisas para falar mal dos outros, mas houve uma lenda lá na Índia que diziam que as pessoas se rolassem no esterco e na urina da vaca, né, que é um animal sagrado, ficaria legal, ficaria protegido da Covid. Diz que aí o pessoal rolava nos campos, né? E aí surgiu a variante Delta um pouco antes da mortandade, também teve festa religiosa e tudo, mas só queria colocar esse detalhe, né, da Índia e da variante Delta, que lá também a coisa tá bem pegada. Sim, tem uma outra coisa que eles falaram, que o Talibã falou, é que eles não vão permitir que o país seja usado como local de organizações para atacar outros países. Que eles querem construir uma nação e não está interessado com outros países. E aí você tem, por exemplo, a China já anunciou, né, que tem mantido conversações com o Talibã e apoio a esse governo de transição, né? Porque a China a diplomacia chinesa é pragmática, né? Não está pouquíssimo interessada no que está acontecendo naquele país. Ela quer saber se mantém seus lucros e sua influência geopolítica através da economia, né? Lembramos que a China foi o maior parceiro do Pinochet na Chile, né? Aí a Rússia também já falou, o Irã também também está falando isso, até porque aí a gente tem uma questão, gente, na minha fala aqui, pelo amor de Deus, não vão deturpar achando que eu estou defendendo o Talibã. Eu estou fazendo uma análise do que está acontecendo e da postura deles perante dentro dessa conferência, as coisas que eles falaram e a postura deles. O que eles vão fazer, a gente não pode adivinhar, porque eles estão mostrando aqui um outro discurso. Será que eles vão manter esse discurso? Esses interesses de desenvolvimento do país, de manter esses acordos econômicos para desenvolvimento do país,
até onde vai na questão das liberdades individuais das pessoas, inclusive na questão das mulheres. As mulheres mulheres afegãs estão protestando da sua maneira. Algumas foram às ruas, em grupos, frente aos talibãs e exigir que seus direitos sejam garantidos, direito de trabalho, direito à educação, direito à liberdade, as suas liberdades, né? Elas estão lutando. O que a gente precisa não é chegar lá e arrancar o véu delas, ou a burca, seja lá o que elas tiverem vestida. A gente tem que chegar... Lembra da frase que ficou famosa de ninguém salta a mão de ninguém? Então, vamos entrar num discurso decolonial e vamos segurar a mão dessas mulheres e apoiá-las nas suas decisões, naquilo que elas decidirem para o seu futuro. Né? Bom, é isso. Não, é exatamente isso aí que eu me referi muito. Uma das coisas, né, antes de passar para o Emiliano, eu sei que a gente já está pertinho dos nossos finalmente aqui, que a gente já está com uma live bastante longa, mas assim, ó, definitivamente, aquelas coisas que eu não gosto muito porque eu sou meio bruta, uma hashtag gratidão 100%, porque que live, sabe? Aquela coisa, aquele momento assim, ó, que conhecimento. Tanto teu, né, Karine, e tanto do Emiliano, assim, aquele negócio que conecta Lé com Cré, não precisa nem desenhar, tá? Excelente. Uma das coisas que eu percebi realmente foi isso, pela primeira vez, né, talvez porque eu também não prestasse muita atenção, na época estava criando a minha filha mais velha, né, não prestava muita atenção no Afeganistão, eu fui começar a observar depois de algumas coisas, né, e o Afeganistão nunca se preocupou em ter relações públicas, né? O negócio deles era meio que na solapa, né? E dessa vez se vê isso, essa vontade de fazer relações públicas nesse meio de campo. Eu também fico nessa dúvida, será que, como disse o Emiliano, nessa nova, e eu pensei aqui, cheguei a falar, será que no Talibã 2.0 algumas coisas mudam, né? Que essa é a nossa grande dúvida, né? E a gente não quer ir lá e modificar. Eu vou ser a grande heroína. O Brasil tá aí, ó, esse porcaria que tá aí foi eleito como? Porque a gente não precisa nem muito longe, né? Elegeram um mito. O que fez o mito? Nós estamos aí pagando 100 pila o botijão de gás e 6, 7 reais o litro da gasolina, né? É isso que fez o mito. A necessidade de tu ter heróis te anula enquanto cidadão. E isso o Bolsonaro é prova, porque é um imbecil completo que se colocou como herói, é a única coisa que ele é miliciano mesmo. E também a questão dos Estados Unidos, né? Mas só queria deixar registrado isso porque eu também percebi. Inclusive, estou com muita esperança em duas coisas. Ontem eu já disse, só peço desculpas e agradecer a Malena Guerreira aqui. Mas eu tenho duas esperanças, sabe, Emiliano e Karine? É o Covid, porque esses caras não vão usar máscara, entendeu? E que se eles ficarem muito bruto, o Covid que se agarre, os dois que, sabe, não adianta dar tiro, o Covid vai matar mesmo. Sabe? É nisso. E aí as mulheres de burca se salvam. Olha que coisa mais louca. Tu entendeu? É a guerra biológica que eu queria. Era o Talibã contra o Covid e as mulheres embaixo da burca, né? Bem feito. Não sei coisa pior, sabe? As mulheres dando risada, respirando tranquila e os barbas lá, tudo gorfando ali no chão, se revirando que não consegue respirar. Enfim, esse é um dos meus sonhos. E o outro sonho que eu tenho é que dentro desse pragmatismo chinês, a China queira fazer uma guerra híbrida com os Estados Unidos e tentar mostrar um novo tipo de imperialismo sem interceder diretamente, mas através do poder do comércio, sabe? Apesar que eu sei que a China também não é, todo imperialismo é ruim, né? Mas eu só queria dividir com vocês esse meu sonho, ou a guerra biológica, ou de repente a China, né? Mas enfim, força Corona lá, se for para pegar, te evolui Pikachu e vai para lá, Corona, pelo amor. Porque aqui a gente também já vai pagar o penal logo ali da nossa burrice, e os Estados Unidos também estão pagando. Mas, Emiliano, querido, para a gente, a última questão, e depois a gente fecha só com as considerações finais de vocês, não eu, né, pelo amor. Mas, assim, eu vejo que toda essa região, a gente chama dos Istão, né, o Uzbequistão, o Paquistão, o Afeganistão, toda essa região,
ela tem uma história muito ligada com a teocracia, né? Quais os aspectos históricos que auxiliaram a transformar o Afeganistão nisso e toda essa área, né? Tem toda uma área ali do Oriente Médio, perdão, que é muito ligado com isso, né? Ou esse poder sempre foi assim e nós, com a nossa grossura, né? Sei lá, ou enfim, com a nossa falta de cultura, a gente nunca percebeu e também não respeita essa construção cultural. Querido Emiliano, tá contigo. Então, eu acho que esses países, na verdade, eles primeiro têm uma realidade bastante diversificada. Se você pega o que restou das repúblicas soviéticas na Ásia Central, você tem todo um período primeiro de russificação, que foi enviado um grande contingente de russos. Então, por exemplo, no Tajiquistão, Cazaquistão muito mais, um contingente de pessoas que falam russo são etnicamente russos. Isso também inclui a Ucrânia, que também teve problemas aí de uma clivagem. Isso foi um plano de construção da União Soviética. Não digo que foi questão apenas de repressão aos islâmicos da região, que é uma variedade tão grande. Mas eu acho que esses países, eles começaram a trabalhar a tentativa de construção de Estado, ainda mais depois do período pós-soviético, em cima de um denominador comum, que seria o Islã. Então, mas não seria o Islã no sentido teocrático, seria uma base você tentar amarrar todos num conjunto, né, de construção, né, isso para fins de identidade, ou de pelo menos uma certa senso de pertencimento, ou até mesmo questões desonestas para botar uma ditadura e por assim vai. Eu não vejo a ótica da teocracia aqui, mesmo porque eu tenho uma percepção muito delimitada sobre a questão teocrática. Por exemplo, como eu disse, eu sou um grande admirador do Irã, e mesmo no Irã, uma percepção rápida nos leva a entender que é uma questão, um regime teocrático, mas lá existem espaços bastante abertos de manifestação de dissensão, de crítica, de secularismo. Inclusive, saiu uma das pesquisas, eu acho que alguns meses atrás, eu tive contato com os jovens iranianos quando eu fui lá. A maioria declara que quase nunca vai à mesquita e não se vê como muçulmano no primeiro momento. Se vê como iraniano, mas não como muçulmano. Então é interessante ver que existem nuances muito importantes a gente observar nesses países, que algumas vezes a gente denomina teocrático. Sobre o Afeganistão, eu acho que até a Karine e você, Daniela, falaram isso. Eu acho que hoje o Talibã, a Karine falou muito bem, eu acho que é uma nova inserção. O Talibã de 96, do Mullah Omar, e hoje, o contexto na região da Ásia Central, da Ásia, é completamente diferente. Você já tem um protagonismo da China, que, na minha visão, vai se tornar o epicentro das mudanças na ordem internacional do século XXI, pela escala do tamanho da China. Ela vai está trazendo uma série de países para se integrar à sua economia. Então isso inclui vários países do Sudeste Asiático, do Leste Asiático, da Ásia Central. Como a Karine disse, a questão da nova rota do cinturão e da integração do Xi Jinping, que deixou claro isso nos seus pronunciamentos, é um investimento de longo prazo. O governo chinês pragmático é um Estado com pensamento estratégico bem traçado a longo prazo. Né? Na verdade, é um Estado muito gerencial. Eles sabem, eles têm planos de longo prazo, quinquenais que seja, mas eles têm prazos e um plano estratégico muito bem desenhado. Né? Então, o primeiro dado é esse. O Talibã já é um contexto diferente e eles já estão no poder com esses canais abertos. Em 96, quando eles chegaram, eram praticamente os párias.
muito em cima do ressentimento de anos de guerra, brutalizados por anos de guerra, né? E eu vou até deixar aqui a reflexão para vocês. Isso aconteceu, por exemplo, algo no Camboja, nos anos 70, foi que, mas existe aquele regime do Pol Pot, etc. E eu gostaria de deixar a reflexão que movimentos radicais muito violentos, eles surgem não de escritas religiosas, né? Nunca. Eles surgem de situação de miséria, fome e violência. É daí que nasce a radicalidade. Não é de escritos religiosos. O regime do Khmer Vermelho, o Pol Pot no Camboja, nasceu depois de 10, 20 anos de bombardeio massivo que os Estados Unidos fez nas selvas cambodjanas, né, e no Laos, além do território vietnamita, né? O quanto os Estados Unidos despejou de bombas ali nas selvas cambodjanas, vietnamitas e lausianas foi muito maior do que eles despejaram na Segunda Guerra Mundial, vocês sabem disso. Então, isso produziu uma geração brutalizada. A primeira geração lá de Talibã também é uma geração muito brutalizada. Eu não estou tomando partido, estou analisando o comportamento humano. Né? O comportamento humano ele parte para uma radicalidade quando existe uma situação inviável. Enfim, eu acho que agora a tendência é tomar um pragmatismo, uma postura negociadora maior com a China. A Rússia já há tempos articula muito bem a integração com outros países asiáticos. Né? Eu considero, na minha opinião, tá, gente? Eu estou falando como Emiliano Unzer agora. Eu acho que tirando o Xi Jinping, que está se colocando como um dirigente que está apontando as tendências da China, eu acho que hoje a pessoa que tem maior capacidade de liderança, de visão estratégica, hoje é o Vladimir Putin. Eu arrisco dizer, inclusive o que eu achava muito interessante era a arrogância do Donald Trump quando ele negociava com vários líderes. Quando ele lidava com Putin, era o único que ele abaixava os olhos. Ele sabia que ele tinha poder. E ele tem muito poder. A Rússia tem um enorme poder, uma reserva mineral que está se revelando extraordinária, com degelo, uma tragédia ambiental. Mas o que eles estão descobrindo de gás, de petróleo, de recursos minerais no degelo siberiano é uma coisa extraordinária. E isso só não se deu e não teve os efeitos na economia internacional, porque os efeitos do século XIX e boa parte do século XX tornou essas regiões pouco integradas e muito isoladas da economia mundial. Agora eles estão saindo de um cenário que estão se integrando. O peso desses países, desses recursos, é uma coisa que a gente vai ver daqui para frente. É uma mudança total de eixo que está começando aí para a região transasiática aí. O Talibã está começando a entrar nisso. Né? O Putin já sabe, inclusive o Putin, o governo russo, manteve a representação diplomática, ele não tirou. Né? A China já adotou essa postura de abertura de negociação. Né? Então, na verdade, você tem aí um gradativo retirada americana que está colhendo uma postura unilateral que teve na região da Ásia Central, não chegou a convidar nenhum Estado na região, nem a Rússia, nem a China, nem o Irã, nem qualquer outro, para tentar propor um Afeganistão novo. Eles não chamaram. Então, agora eles saíram praticamente sozinhos, junto com alguns aliados da OTAN, enfim, menores, etc. Então, eu não vejo uma situação, uma teocracia hoje. Eu vejo um grupo miliciano, organizado, que vai ter agora que ter um desafio de construir um Estado viável, inclusive em cima, como a Karine disse, em cima do opiáceo, os opiáceos são, os derivados são importantes, lucrativos. Antes de eu encerrar aqui, eu gostaria de levantar ainda mais outra polêmica, porque eu percebo que as boas provocações, como o Hegel já disse, pensar vem do incômodo, e a gente tem que ficar incomodado para pensar mesmo, senão a gente fica na mesma linha de consenso e fica todo adormecido. Só para botar um pouco de humor, né? Aí a fonte vira eu. Boa.
Pô, exatamente. Essa frase eu até guardei aqui. Agora, eu só gostaria de falar o seguinte: eu não vou entrar com relação a críticas com relação a direitos humanos mesmo, porque isso aí, eu já até fiz uma live com Karine, ela sabe. Sejamos honestos, né? Primeiro, o governo dos Estados Unidos não é signatário da Convenção de Crimes de Guerra. Não é signatário do Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos têm uma base, que a Karine disse, que é na ilha de Cuba, Guantánamo, que está completamente num limbo jurídico. Ali você pode acontecer qualquer coisa e eles não respondem por absolutamente nada a respeito. Outra coisa, a indústria bélica americana, ela é muito rica. O Trump, quando foi eleito, qual o primeiro país do mundo que ele foi quando ele foi recém-eleito? Arábia Saudita. Não precisem pesquisar, já estou facilitando para vocês, para todos aqui. Arábia Saudita. Então, vamos falar, se vamos falar dos direitos humanos também, com relação a também o que os neocolonialistas estão começando agora a falar a questão dos direitos das mulheres, etc. Vamos analisar a Arábia Saudita, então? Né? O fruto do wahhabismo, que foi um fruto extremamente radical, né, que surgiu do século XVIII, tentando buscar os primeiros tempos, a época do profeta, como a Karine disse. Então, vamos ver a Arábia Saudita, então. Por que agora se critica sobre o Talibã? Então, por que não se critica a Arábia Saudita? A Arábia Saudita é um dos maiores compradores da indústria bélica americana. Os maiores. E eles estão despejando isso, Karine, a gente estava falando nos dias desses. Eles estão despejando tudo em cima de uma guerra que está muito pouco noticiado, aqui que poucas agências de notícias que dominam aqui o Brasil e criam esse consenso muito perigoso, muito estreito da opinião pública aqui, que é no Iêmen. O Iêmen, a população iemita está sendo massacrada e está sendo muito pouco noticiado, porque usam drones com seus efeitos colaterais, usam caças de última geração, que o regime da Arábia Saudita usa, em cima da população iemenita. Tá? Então, eu gostaria só de deixar essa provocação. Quando a gente reflete sobre a questão de direitos humanos, então vamos ampliar para todos, não somente sobre o Talibã, e não sobre a China em Xinjiang, mas vamos falar de todos. Eu acho que é isso que a gente deveria ter, essa honestidade e coragem de ir muito além do que geralmente nos é apresentado. Eu até falei para a Karine um dia desse, eu gosto de acompanhar vários canais internacionais. A Al Jazeera eu gosto bastante. Existem canais que são do governo chinês, o RT russo, e por assim vai. Um deles que eu gosto muito é o Press TV, que depois que você coloca hoje na internet, você põe lá presstv.com e aparece, né, Karine? A gente falou isso, um símbolo do FBI falando assim, olha, isso é proibido de acordo com o FBI, tal, etc. Essa que é a violência, essa é a censura que o governo americano está fazendo em cima da gente. Eles não deixam a gente ouvir o outro lado. Né? Então, que raio de percepção é essa de direitos humanos e democracia que eles querem? Que raio é esse de liberdade de expressão que eles querem? E hoje a gente tem o eu costumo chamar de Zuckerberg, né? As empresas do Zuckerberg ditando quem fala e quem não fala e o que você fala, né? Com a desculpa de combater as fake news, né? Que tem que ser combatido mesmo, mas o uso dessa questão do combate às fake news para silenciar pessoas, para silenciar a informação, né? Inclusive, eles já anunciaram que os canais oficiais do Talibã não podem ser registrados nas redes dele. Então, que foi até uma fala que o bicho lá, como é o nome dele? Esse bicho aí, o Mujahid. Foi o que o Mujahid falou, quando ele até chamou a atenção, quando falar da liberdade de expressão, se os veículos de mídia poderão atuar, e ele falou assim, pergunte ao Facebook se nós poderemos noticiar nosso governo, porque eles estão nos proibindo. Até aqui no próprio YouTube, o Twitter, sabe? Enquanto tu tá dando lucro e tu é o Trump, se tá acontecendo violência, não sei o quê, sabe? Não dá nada, tá dando lucro, deixa falar.
parou de dar lucro ou ficou feio tu apoiar, porque, né, fica feio às vezes, né? O pessoal faz umas coisas meio desaforadas. Aí tu tira fora, sabe? Esses dias eu tava olhando, eu vou relatar duas coisas, né? Primeiro, o pessoal de Portugal, né, saiu daqui indignadíssimo com a grosseria, né, do Borsalino, né, do Dementador e da sua e da sua quadrilha, né? E tu sabe que me deu um negócio assim, que claro, eu sei que o governo de Portugal agora tem um viés de esquerda, diz que o Borsalino diz que faz piada sobre sexualidade, isso na mesa com os diplomatas portugueses, tá? E aí o pessoal chegou lá em Portugal, fizeram toda uma documentação, não sei o quê, e tu sabe o que me deu vontade de dizer? Olha só, a gente não ia estar tão mal assim se tivesse tudo isso aqui com os meus parentes do lado indígena, se vocês não viessem botar esses pés sujos de vocês aqui, tá? Cala essa boca, que essa porcaria a gente vai tirar. A gente vai tirar essa porcaria que tá ali, tá? Agora cala essa boca, português, que tu não tem que abrir a boca para falar nada, entendeu? Né? Bagaceirice aqui começou com vocês. Botou o pé do português aqui, virou bagaceira, tá? Então vamos se respeitar também. Essa porcaria é nossa, nós vamos tirar, nós vamos pra rua, vamos derrubar esses milicianados, essas porcarias, nós vamos botar tudo pra correr. Agora dá um tempo a cabeça também. Não me venha com coisas de mocinha, sabe? Me deu assim, ó, sabe? E é a primeira vez que eu digo, gente, eu não posso falar isso, porque eu tô falando favorável ao Bolsonaro, que eu odeio, sabe? Eu tenho que odiar, não tem como, né? Uma parcela significativa da comunidade portuguesa em São Paulo é apoiadora desse sujeito, né? Exatamente. E aí, uma outra coisa que tu falou, né, a respeito. Olha só, eu sou da área da educação física, eu sou professora de educação física. E aí, eu comecei eu não estava olhando nada, e aí eu me interessei muito pela história da Simone Biles, né, que devido à pressão, resolveu não ir. E tem outras questões no meio, assim, dá para fazer, Karine, um programa inteiro sobre a mulher ocidental e a questão de roupas. Se a gente puder analisar a questão estética, a questão de roupa, a escravização da mulher e uma sexualidade que pode esquecer, ela pode andar pelada na rua, mas às vezes a sexualidade dessa criatura não chega ao beabá. Enfim, resumam do jeito que quiser, cada um na sua mente, mas só para colocar. E aí, Emiliano e Karine, a Simone Biles, ela foi abusada sexualmente e tudo isso em prol dos Estados Unidos, e ela e muitas mulheres foram estupradas, meninas abusadas sexualmente por um médico da equipe da ginástica olímpica. As mães denunciavam e chamavam elas de loucas. Esse é o império da liberdade e do respeito às mulheres, desde que elas não sejam atletas, porque se elas forem atletas, elas vão ter que fazer tudo, passar por tudo que é abuso, porque nós não podemos perder para esse bando de bagaceira que é o resto do mundo, conforme os Estados Unidos, sabe? E aí, me causa, ainda mais da minha área, me causa, assim, sabe, borbulhas no estômago de ver todo o frisson que foi causado por causa de uma atleta bielorrussa que falou mal do seu treinador e que daí fizeram todo um fronhonhon, que agora ela não volta, porque ela nunca mais, porque ela não vai conseguir mais ser atleta, porque esse governo a persegue. É o mesmo discurso dos Estados Unidos, que permite o abuso constante de várias gerações de atletas, é o que discursa contra uma atleta bielorrussa e faz todo um frisson naquela atleta. Tá entendendo? E eu sei porque eu sou da área. E não se iludam, esporte não é tão saúde assim. Calma lá, que o que a gente vê é um espetáculo que é de muita dor, agonia, de um corpo humano que é exacerbado bem antes do tempo de vida dele. Então, por isso que eu falo, sabe, Karine, a visão das coisas, e Emiliano, a visão das coisas que a gente tem, ela é toda atravessada. Por isso que eu fiz essa questão da teocracia. Eu digo, não, eu vou falar do que eu sei, porque o que eu não sei é o que me dói, né? O momento do que eu não sei é o que vai me doer. Mas a partir daquele momento que eu começo a me apropriar, eu consigo falar com mais clareza e interpretar as coisas com mais clareza.
Então, por isso que eu queria trazer para vocês. Débora, os Estados Unidos é um país que permite que o estuprador case com a sua vítima. Há inúmeros documentários, inúmeros casos de mulheres que denunciam, que chamam a atenção, e há um documentário falando sobre isso, sobre mulheres que foram estupradas e que foram forçadas a casar com seus estupradores, para que eles se livrassem da prisão, e a maioria deles são pessoas religiosas, são pastores, são... Eu queria só trazer esses casos aqui para finalizar essa nossa aula. Gente do céu, eu quero muito que vocês voltem. Desculpe, eu sei que foi longa, sabe? Mas eu quero muito que vocês voltem, porque a gente ainda tem que falar de Palestina, a gente ainda tem que falar de tanta coisa. Eu queria muito reencontrá-los aqui nesse espaço que fica como uma casa virtual aqui de vocês. Quero as considerações finais, começando pela queridíssima Karine, à vontade, quanto tempo quiser, mas agradecendo muito, porque foi uma aula e um carinho enorme por vocês dois. Muito obrigada pela aula. Agora que eu percebi o horário, gente, está quase 2 horas. Desculpa. Não, eu agradeço todo o pessoal, todo o público, né? E eu quero dizer para vocês, ó, compra meu livro, compra meu trabalho, para a gente continuar pesquisando, continuar estudando, né? E aí pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, principalmente, né? Que é karine.garcês. Mas não espere um feed bonitinho, sincronizado, só um temazinho lá. Não, o negócio é meio doido lá. Eu também... É bem eu mesmo, parada meio louca. E assim, para comprar o livro também, pode entrar em contato comigo pelo Instagram para comprar o livro, que é Produção Independente. Eu quero agradecer, né, a oportunidade. Tem muito para se falar, porque a gente tem que falar ainda sobre esse feminismo branco, cis, ocidental, né, que não reconhece os outros feminismos, né, inclusive o feminismo islâmico. E tem coisas a ser abordadas, até a postura, como se fala, do que está acontecendo no Talibã, é sempre a exploração dos corpos das mulheres, né? Na década de 70, as mulheres estavam no Afeganistão, não usavam mini saia, não sei o quê, e hoje, né, usam isso. É como se isso fosse um parâmetro de liberdade, né? O tipo de roupa que está vestindo. Também tem a questão de classe. Eram mulheres da burguesia, que inclusive até hoje não são, seja com Talibã ou sem Talibã, não sofrem os efeitos da classe social dominante, da massa, da população do dia a dia, né? Então, tem a questão de classe aí, né? Então, bom, é isso, agradecer, e eu queria pedir... o negócio das fotos, vou divulgar as fotos. Eu estou com um projeto, estou com uma promoção aí de fotografias de obras minhas, com preço mais acessível também, porque meu computador morreu, eu preciso comprar um computador e eu compro com o quê? O meu trabalho é vender foto, vender livro e vender meu crochê. Então, gente, compra para poder me ajudar a comprar meu computador de novo, comprar um notebook. Bom, é isso. Obrigada, Débora. É Daniela, viu? Hoje nós estamos nos erros dos nomes. Eu não botei acento no teu nome. Eu vi que tu tinha me chamado de Débora antes, mas eu digo, não, acho que ela deve ter se enganado naquela hora, mas tudo certo, não tem problema. Não, eu sou expert em trocar de nome, mudar nomes, essas coisas assim. Eu aqui, as minhas filhas ficam indignadas, porque né, o pessoal aqui já me conhece. Eu digo, eu troco os nomes das filhas com os gatos. Teve um dia que eu chamei uma de nome de cachorra. Aí ela ficou me olhando. Não, mãe, cachorro não. Pelo amor de Deus. Me chama do nome dos gatos, mas cachorro não, né? Mas não te preocupa. Karine, põe os dados aqui no privado, aqui do nosso chat privado, que eu já passo para o pessoal e já vou passar também as redes aqui do professor Emiliano. Gente, assim, ó, eu tô muito grata, assim, ó, vocês não têm noção do quanto eu tô grata. Que live maravilhosa. Eu sei que deve estar pesada já para vocês pelo tempo, mas, meu Deus, olha, puta que o Bolsonaro é um desgraçado, mas que a gente conseguiu se achar, a gente conseguiu e isso é lucro. Emiliano, querido, tá contigo.
Gente, obrigado. É sempre um prazer já tá aqui com vocês. Da Daniela, obrigado pelo gentil convite. A Karine já era no segundo evento junto. Eu sou da área acadêmica, da parte de Ásia, eu me dediquei mais com regiões mais assim do que eu brinco, é o Irã para o leste. Então, o que eu cheguei mais próximo ali é do Irã. Isso teve heranças também com o Afeganistão, porque eles herdaram a cultura persianizada, ela vai muito além das fronteiras do Irã. Então, quando vocês observam uma cidade que está até no meu Instagram, depois aí uma das postagens eu botei tentando resgatar um pouco a história, a cultura afegã, porque eu não gosto de retratar um país apenas com relação a guerras, miséria, mas também resgatar a história, a riqueza histórica de um lugar. O Afeganistão ele não se resume apenas ao que a gente vê no noticiário atual. Herat é uma das cidades mais belas da Ásia do século XV, inspirou depois Timur a construir Samarcanda. Samarcanda é uma das joias da arquitetura persianizada da Ásia Central, que vai depois inspirar a dinastia Mogol na Índia a construir talvez um dos ícones mais conhecidos da Índia, que vai ser o mausoléu do Taj Mahal, né? Então, isso é toda a herança que vem da cultura persa, que compõe a história dessa região, incluindo o Afeganistão durante séculos, né? Eu gostaria de encerrar com uma das mais belas páginas da literatura persa, que eu acho que a literatura persa é praticamente imbatível, e eu vou pegar uma famosa frase para deixar para a gente de inspiração dos maiores escritores persas do século XIII, que foi o Saadi de Shiraz, e eu vou fazer uma tradução livre aqui para vocês. O nome do poema deles chama Bani Adam, que são filhos de Adão. Na verdade, Adão aí é representado como o nosso maior ancestral da toda a humanidade, né? Inclusive, os muçulmanos referem a Adão como o ancestral aí da humanidade. E aí, Saad ele escreve o seguinte, aí vou entrar na citação direta. Os seres humanos são membros de um todo, na criação de uma essência e alma. Se um membro está sofrendo de dor, outros membros inquietos permanecerão. Se você não tem simpatia pela dor humana, o nome de humano você não pode reter. Essa frase, ela inspirou depois o Bani Adam, ela compõe hoje uma parede toda na entrada do prédio da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York hoje. Ele é um apelo à humanidade. Celebremos a humanidade. Não esquecemos da riqueza e de que todos somos parte de uma comunidade humana. Eu acho que Saad seja aí talvez um dos nossos das expressões da universalidade do pensamento persa islâmico, que estava no século XIII, XIV, estava chegando aí depois no seu auge da expressão cultural persa. Então, eu gostaria de finalizar por aqui. Eu deixei alguns contatos. Eu tenho meu canal do YouTube, que tem centenas de áudios que eu já gravei sobre Caxemira, Índia, Japão, Coreia, China, etc. Foi meu passatempo, minha maneira de sublimar minha energia durante esse período da peste, com P maiúsculo, né, que vivemos. E meu perfil do Instagram, que é a História da Ásia, depois aí eu coloquei no chat para vocês. Obrigado novamente, um beijo para vocês duas e muito agradecido a dividir o espaço com vocês aqui. Ai, gente, assim, ó, uma boa noite. Quem não viu tudo, veja toda essa live, porque essa live foi um deleite para corações e almas ansiosos por entender a questão do Afeganistão. Com certeza vão haver outros momentos em que nós vamos cada vez mais revisitar a nossa humanidade, a nossa integração através de conhecimento e através do carinho que eu já tenho por estes dois aqui, que aqui estão na tela. Então, uma boa noite, muito obrigada. Amanhã, CPI da pandemia, vai estar o advogado da Precisa. Amanhã começamos às 9h30 da manhã
o Trincando os Ovários na CPI da pandemia. Vocês me desculpem, os nomes das coisas aqui é tudo muito estranho, sabe? O Trincando os Ovários, é haja útero, a coisa bem assim, sabe? Mas amanhã temos Trincando os Ovários na CPI da pandemia a partir das 9h30 da manhã. Vamos ver o quanto a gente aguenta amanhã dos relatos. Mas muito obrigada. Olha, assim, ó, sem palavras. Aqui vocês estão em casa e têm uma amiga. Uma excelente noite a todas, todos e todes. E muita força para as irmãs afegãs. Apoiamos as suas lutas.